Budismo. O tempo foi passando, eu cheguei à conclusão que aquilo não tinha nada a ver comigo. Larguei tudo. Depois eu fiquei um tempo sem acreditar em nada, porque ali no budismo foi feito uma lavagem cerebral. Aí um dia, eu falando comigo, eu tenho que acreditar em alguém. E esse alguém é Deus. Mas ainda sem conhecer a palavra, ainda ficava na dúvida se eu servia o Pai e se eu servia o Filho, porque eu não conhecia a palavra. Pois eu digo nessa noite, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, aquele que morreu para mim, morreu por mim e morreu por ti, foi crucificado, foi maltratado, ressuscitou e voltou ao céu, e há de voltar. Ele é vivo. Ele é o Pai, Ele é o Filho, e Ele é o Espírito Santo de Deus. Bem, antes de entrar na mensagem, eu gostaria que os irmãos aí abrissem a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, só para a gente ter uma certeza da existência de Jesus ainda antes de existir o mundo. Glória a Deus. No versículo 5, Jesus falando, na agonia estava chegando a hora de ser crucificado. Jesus foi ao monte, deixou os seus discípulos ali aguardando, e foi ao monte orar. E começou dizendo assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Através da palavra de Deus nós temos a certeza que antes que o mundo existisse, Jesus já existia. E no próprio livro de João, capítulo 1, a Bíblia nos fala, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Nós vemos que Jesus, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Agora nós já temos uma certeza que Jesus Cristo é o Filho, é o Pai e é o Espírito Santo. Através da palavra, nós temos como provar, através da palavra, que Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O tempo passou, Jesus fazendo milagre, prodígio, curando, salvando, libertando, e foi até a crucificação. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Glórias a Deus. Aleluia. Quem quiser dar glória, pode dar glória. Aleluia. Quem quiser dar aleluia, pode dar aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus.
Amém. Nós apenas vamos dar o conhecimento, a continuidade do culto de ação de graça. Já que os irmãos estão com a Bíblia aberta, antes de começar a essa mensagem, aqui é a palavra que o apóstolo Paulo escreve aos romanos. E quem foi esse apóstolo Paulo? Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo era um oficial da guarda romana, perseguidor de crentes, adorava maltratar os crentes, tinha o prazer de prender aos crentes, e um determinado tempo ele pediu uma autorização para os nossos oficiais para ir a Damasco, uma cidade chamada Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, para maltratar, para aprisionar, para algemar, para soltar todos os crentes que ele encontrasse pelo caminho. Era um verdadeiro perseguidor de crente. Ele tinha o prazer de maltratar crente. Ele tinha o prazer de machucar o crente. A ponto de Estevão, quando começou a testemunhar o verdadeiro Jesus Cristo, morrendo apedrejado pelos judeus que não creem, e ele, observando aquilo como guarda, como autoridade, poderia muito bem intercedê-lo, mas ele ficou se omitiu, ficou calado, e ainda juntou as vestes de Estevão, e Estevão foi para a glória. Amém. E diz a Bíblia Sagrada que esse homem ia lá com os comandados deles em direção a Damasco, e de repente apareceu uma luz resplandecente. Essa luz que vai aparecer para ti hoje, irmão. Amém. Glória a Deus. É essa luz que vai resplandecer na tua vida nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando resplandeceu a luz, o apóstolo Paulo não resistiu àquela luz e caiu do cavalo, juntamente com todos subordinados deles. Todos foram cair por terra. E hoje não vai ser diferente. Todo aquele que persegue o crente, todo aquele que persegue a igreja do Senhor, vai cair por terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória. E diz a Bíblia Sagrada que ali naquele momento a luz era tão forte. Jesus é forte, diz comigo. Jesus é forte. A luz era tão forte que ele ficou cego. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. E naquele mesmo momento, creio eu, que o Espírito Santo de Deus, que já estava agindo, falou, usou a boca dele e falou: quem és tu, Senhor? Aleluia. Ele falou: eu sou Jesus. A quem tu me persegue? A partir de hoje, tu, que antes Saulo, a partir de hoje vai ser chamado Paulo. E tu vai me servir, e tu vai ver o quanto que é bom, o quanto que é sofrer pela minha obra. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens que caíram com o poder de fogo de Jesus, com aquela luz resplandecente que resplandeceu diante deles, não ouviram a essa voz. Por quê? Porque Paulo ali
era o escolhido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo era o alvo de Jesus naquela caminhada. Ai daquele que persegue o crente. Ai daquele que persegue a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Jesus, ele abomina o pecado, mas Jesus ama o pecador. Amém. Glória a Deus. Paulo dele não conhecia a palavra de Deus. É por isso que o diabo usava ele constantemente. É por isso que o diabo usava ele para maltratar a igreja. Era por isso que o diabo usava ele para açoitar a igreja. Mas naquele dia, aleluia, naquele momento, ele foi arrebentado. Todo o mal que havia sobre ele, toda a seta inflamada que havia sobre ele, foi jogado por terra. Aleluia. Aleluia. E Paulo passou a ser uma nova criatura. Agora nós vamos entrar na palavra. Aleluia. A igreja acompanha. Que diz, no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler até onde o Espírito Santo de Deus quiser. Que diz, portanto, agora, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. A pessoa, quando se converte, a pessoa, quando passa por um processo de transição, antes era criatura, que Deus criou tudo. Deus criou o homem, Deus criou os animais, então eles eram criatura. E a partir do momento que a pessoa faz um voto com Jesus, confessa o seu próprio nome, aceita Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador, ele de criatura passa a ser filho. Amém. Glória a Deus. É por isso que Paulo aqui fala aos Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aquele que anda em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Porque o próprio Jesus é o nosso advogado. O próprio Jesus, ele é fiel. Amém. Glória a Deus. E esse mesmo Jesus, a misericórdia dele é eterna. A misericórdia dele dura para sempre. Ele está sempre pronto para perdoar. Glória a Deus. Mas certa feita, está relatado no livro de Mateus capítulo 18, os discípulos perguntaram, mais diretamente, o apóstolo Pedro perguntou, Senhor, se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? 7 vezes? E ele não, e sim 70 vezes 7. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Jesus, para nós, o homem, ele estipulou um número 70 vezes 7. Mas ele não tem número, ele é infinito, ele não tem quantidade, ele perdoa quanto ele quer, ele salva quem ele quer, ele cura quem ele quer, porque ele é o Senhor do Senhor. Aleluia. 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 Vocês sabem o que Deus quis falar com isso? Que o homem é limitado, tu é limitado, senhora é limitada, pastora. Aleluia. Todos nós aqui, seres humanos, somos limitados. Amém.
Mas o Senhor Jesus, Ele não tem limite. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele tem o poder para salvar, Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para libertar, Ele tem o poder para jogar por terra toda a seta inflamada do inimigo. Glória a Deus. Aleluia. E por Ele ter esse poder, quando nós se tornamos filhos, Ele nos dá esse poder. Amém. Glória a Deus. Se tiver algum demônio infiltrado nesse culto nessa noite, Aleluia. Aleluia. eu repreendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu repreendo com a autoridade de Cristo. Em nome de Jesus está repreendido. Sai, pega a tua bagagem e sai. Aqui não é teu lugar. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de santo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O crente não deve ter medo. Aleluia. Porque o salmista Davi nos deixou relatado, ou melhor, o salmista anônimo deixou relatado no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Impotente descansará. Amém. Aleluia. Mas atrás do mesmo salmista Davi nos relata no Salmo 34, versos 7 e 8, aleluia, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e o confiam. Aleluia. Provai e vei que o Senhor é bom. Glória a Deus. Se ainda tem alguém que tem dúvida, prove. Jesus, Ele te dá uma condição. Jesus te dá uma oportunidade de fazer uma prova se Ele é Jesus ou se Ele não é Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Se você conheceu a palavra, se você conheceu a palavra, se você sentiu o amor de Cristo no seu coração, pois eu te digo nessa noite, continue perseverando, continue lutando. Aqui nós estamos ainda na terra, louvado seja o nome santo de Jesus. Nós vivemos, nós não pertencemos ao mundo, mas ainda vivemos neste mundo. E Jesus mesmo falou: nesse mundo teremos aflições. Nesse mundo teremos aflições. Mas tende bom ânimo. O apóstolo Paulo mais à frente, mas tende bom ânimo. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Ainda, pulando para o livro de Efésios capítulo 6. Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ainda falando, pregando a igreja de Efésio, a igreja no qual ele fundou. Se vocês buscarem um estudo na palavra em relação ao apóstolo Paulo, vocês vão perceber que o apóstolo Paulo foi o 13º discípulo de Jesus. Não foi Matias na morte de Judas. Matias foi escolhido pelos apóstolos. E o apóstolo Paulo foi escolhido pelo próprio Jesus. Oh, glória. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. E aqui ele fala, a partir do versículo 10 em diante, que está falando sobre a armadura. Ele era um soldado,
ele era um guerreiro. E Deus deu uma estratégia a ele. E ele traz essa palavra para o povo de Efésio sobre a armadura, que fala: aos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém, amém. Nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus. Amém. E estar firme contra a astuta cilada do diabo. O diabo, ele é astuto. Nós sabemos que o diabo, pode deixar, pastor, deixa, ou ele se converte e vai jogar por terra. O que está nele vai sair hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz, saindo um pouco da mensagem, no livro de 2 Pedro, capítulo 19, que antes não tivesse conhecido a palavra, aleluia. Deus está falando contigo, varão. Deus está falando, antes não conhecesse a palavra. Livro de 2 Pedro, capítulo 19. Porque depois de ser lavado, depois de ser salvo, depois de ser limpo, de ser purificado, voltasse à porca lavada, voltasse ao erro, abandonasse a palavra de Deus, virasse as costas para aquele que te serviu. Aleluia! Mas hoje, Jesus quer te perdoar. Hoje, Jesus quer te fazer uma nova criatura. Hoje, Jesus quer te dar uma chance. Aleluia. Antes havia falado no livro de Mateus, capítulo 12, que todo aquele que conhece a palavra, todo aquele que sai, aleluia, dos caminhos do Senhor, vai ele e mais sete, que ele mais sete. O diabo encontra uma casa vazia, aleluia, ornamentada. O que é uma casa vazia? O que é uma casa ornamentada? Aleluia. Quando saímos do mundo, aleluia, quando nós somos chamados para fora do mundo, aleluia, passamos a ser de criatura para filho de Deus, aleluia. A nossa casa, o nosso corpo, o templo do Senhor passa a ser vazio, aleluia, passa a ser ornamentado, passa a ser limpo, passa a ser purificado, aleluia. E o que acontece? Aleluia, o Espírito Santo de Deus passa a te encher, aleluia. Tu passa a ter um corpo, aleluia, purificado, e aquele teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. E o templo do Espírito Santo de Deus, ele tem que ser limpo, ele tem que ser puro, ele tem que ser ornamentado, aleluia, porque há uma moradia, o Espírito Santo mora dentro do teu corpo, aleluia. E quando tu abandona a palavra, o Espírito Santo, aleluia, sai do teu corpo, e tu fica o quê? Com a casa vazia. É por isso que o diabo entra ele e mais 8, aleluia, e não tem quem tire, a não ser, aleluia, o próprio Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós temos que estar firmes. É por isso que nós temos que estar firmes, calçado, alicerçado nas armaduras de Deus. Aleluia. E vem mais à frente. A nossa luta é espiritual. A nossa mente é um campo de guerra. Aleluia. Toda hora vem uma seta inflamada. Toda hora vem um pensamento bom e pensamento ruim. É uma mistura, é uma confusão. Aleluia. Muitas vezes tu está numa plena paz. Aleluia. Vem um te traz uma palavra que te aborrece. Aleluia. Muitas vezes tu está tranquilo louvando a Deus. Aleluia. Louvando a Deus, tem um te perturbando. Muitas vezes tu está pregando a palavra, tem um falando. Louvado seja o nome santo de Jesus. A nossa mente, aleluia, é um campo de batalha. Mas o apóstolo Paulo nos fala, deixou relatado aqui, aleluia, que a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra a astuta cilada do diabo, a nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra as potestades, a nossa luta é contra os dominadores desse
nesse mundo, aleluia, que andam perturbando, que andam conturbando com as suas maldades espiritual, que andam maltratando, que andam machucando, aleluia, que andam oferecendo oferendas nas esquinas, se prostrando, desejando mal para os outros, tendo despesa de dinheiro e não percebe por quê, irmãos, orei, não percebe por que estão cego, aleluia, aquele que está cego, aleluia, ele não percebe nada, ele não enxerga nada, ele não tem pensamento nada, ele não tem juízo, porque o diabo não tem juízo, o diabo foi um rebelde, aleluia, antes de ser fundado o mundo, ele era um regente do coral, aleluia, Deus se agradava, era um anjo de confiança, mas o fato, aleluia, de desobedecer, o fato de querer ser o próprio Deus, aleluia, pela sua rebeldia, foi jogado na terra, e por ciúme, está operando neste mundo, porque esse mundo é do maligno, é por isso que nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. É por isso que nós vivemos nesse mundo. Não tem condições da gente sair, deixar de viver nesse mundo. Não tem condições de deixar de viver nesse mundo. Mas uma coisa eu digo nessa noite, igreja, vocês são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Vocês vivem nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Seja sempre a luz do mundo. Glória a Deus. Procure ser sempre a luz do mundo. Se você for a luz do mundo, com bons exemplos, bom testemunho, com certeza, aonde você andar, sempre vai ter que dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai uma jovem de Deus, lá vai um jovem de Deus. Você está sendo um exemplo, está sendo a luz do mundo. Aleluia. E seja também o sal da terra. A terra precisa um tempero. A terra é uma terra que manda leite e mel. Todo o nosso alimento, 99% do alimento, ela sai da terra. O mistério em relação à terra é tremendo, que o primeiro homem, ele foi feito da terra. Ele foi feito da terra. E por isso, ele se desviou na desobediência. E deixou o pecado no mundo. E esse homem era Adão. Foi ele que colocou o nome em todos os animais. Foi o primeiro